alegria é poder estar aqui com vocês, dando início a esse lindo trabalho, que é a EBJA, a Escola Bíblica de Jovens e Adolescentes. Eu sei que todo investimento que é feito na nossa juventude, ela tem um ótimo resultado no nosso futuro. Porque tudo que aprendemos hoje, durante esses dias que aqui vai estar sendo ministrado, é algo que lá na frente vamos lembrar com saudade, vamos ter alguma coisa aí dentro de nós que aqui um dia foi plantada. E eu tenho certeza que não há nada melhor do que a palavra de Deus para ser plantada na minha e nas suas vidas. Queridos, quero desde já ser grato a Deus por essa igreja que tem feito um trabalho incansável com a mocidade. Quero aqui louvar a Deus, em especial pela vida do nosso companheiro Josiel, a sua esposa, a irmã Michele, pela iniciativa de fazer esse lindo trabalho, de ter uma escola bíblica aqui no residencial de jovens e adolescentes. Quantos querem aprender da palavra de Deus aqui? Amém? Você está no lugar certo, meu irmão. Eu tenho certeza que aqui iremos ouvir coisas maravilhosas da parte de Deus e que vem da sua palavra. Agradecer a Deus pela companhia da minha esposa que está aqui, a nossa irmã Lídia. Dizer que Deus tem sido muito bom comigo, ter dado uma esposa muito compreensiva, auxiliadora e que tem sido uma parceira para que a gente possa conduzir essa mocidade que eu tenho certeza que será a melhor da geração que vivemos. Quantos creem nisso? Amém? Vou fazer leitura de um texto e vou me sentar para ouvir o que o Senhor tem para nós. Abra a sua Bíblia em Lucas 15. Eu queria ler no Salmo, mas eu vou deixar para o pregador, senão ele vem querer ler também no mesmo lugar e eu vou deixar para ele. Lucas 15, capítulo 15. Se puder ficar de pé comigo. Lucas capítulo 15, verso 8. É escola bíblica, mas aqui a gente dá glória a Deus, viu? Tá bom? Aqui o Espírito Santo batiza, aqui é renovado, aqui o negócio também pega fogo, tá bom? Glória a Deus. 15, 8. Qual a mulher que tendo 10 dracmas e se perdendo uma dracma não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Vale um amém? Amém. Sente rapidinho. O tema que a nossa EBJA tem, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando eu olho esse texto de Lucas, que aquela mulher, ela perde uma dracma. Alguém para perder alguma coisa é sinal que ela não está guardando. Alguém para perder algo é sinal que ela não está tendo o devido cuidado. Se eu perguntar aqui alguém perde o celular assim fácil? Não. Porque a gente sabe onde colocou, a gente sabe onde é que está, porque ele é muito utilizado no nosso dia a dia. E eu digo que a palavra de Deus, ela não pode de maneira nenhuma se perder na minha e nem na sua vida. E se porventura ainda não tem a palavra, estamos em uma noite de busca, de conhecimento da palavra de Deus. Por isso eu digo, jovens, guarde a palavra no seu coração. Da mesma maneira que você guarda o seu celular, guarde a palavra de Deus em seu coração. Quantos vão guardar a palavra de Deus aí?
Aleluia. Porque eu tenho certeza que se você guardar, a tua vida não vai ser mais a mesma. Deus abençoe e quero dizer parabéns, Gisiel, por esse lindo trabalho. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai se manifestar em nosso meio. Muito obrigado. Glória a Deus. Enquanto a irmã Lídia se aproxima para estar adorando o Senhor, eu quero chamar já o diácono Felipe, que já se encontra com alguns companheiros para tomar o seu assento. Tem mais algumas pessoas chegando. E você não está proibido de dar glória a Deus. Como o pastor Lúcio falou, é uma escola bíblica, mas você pode dar glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite em forma de canção. Eu quero ministrar uma palavra no seu coração também. Não importa se até hoje as coisas talvez deram errado para você. E o jovem, o adolescente, ele tende a não persistir muito quando alguma coisa dá errado. Eu falo que eu gosto muito dos adolescentes porque eles... eu diria o defeito deles, para mim, é uma qualidade, porque eles mudam de ideia muito rápido, né? Eles querem vestir azul, daqui a pouco quer rosa, e aí se você for dar o rosa, ele vai falar que é o roxo. Mas eu acredito que, através deste trabalho, Deus ele vai formar jovens, adolescentes, que vão persistir na palavra de Deus. Ainda que a sua personalidade ela está sendo moldada, mas ela vai ser moldada pela palavra de Deus. E se alguma coisa está dando errado e você está pensando em desistir, em parar, eu quero dizer para você nessa noite, não pare, porque o Senhor ele vai fortalecer as suas mãos. Amém? Pode soltar. Não desista, porque o Senhor ele está te vendo, e aonde você tem dificuldade ele vai te ajudar. Escuta. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Ei, não pare. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, o Pai te abraça nessa noite e Ele diz: não pare, eu conheço a tua estrutura e eu vou te fortalecer. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou
recompensa para aquele que não desiste. A recompensa para aquele que se humilha debaixo das mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Querido, antes de passar para o diácono Felipe, que é o palestrante dessa noite, eu queria que todo o pessoal de Vinhedo ficasse de pé, para a gente conhecer vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O Daniel pode vir para o púlpito, viu? O Daniel é coordenador geral da De Vinhedo. Dê um abraço no pastor Silvio, diga aquele que eu estou com saudade, viu? Por esses dias eu vou fazer uma visita a vocês lá. O pessoal de Vinhedo, o pessoal de Itupeva também está com a gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O pessoal do Fazenda Grande, aqui todos jovens do nosso setor. Pessoal, eu tenho um desafio para vocês, da juventude. Tá dando início hoje essa EBJ, é a primeira do nosso setor. Creio que virão muitas. E quem fechar a semana, no sábado nós vamos estar fazendo sorteios aqui, tá? Vamos ter vários brindes. E se você fechar a semana inteira, você que trouxer mais convidados, você vai estar sendo abençoado. Pastor Tiago, olha aqui e já vamos ouvir o Felipe. Pai do Senhor da igreja, se colocar de pé, em nome de Jesus, vamos orar. Eu creio que Deus tem algo de especial para a sua vida nesta noite, amém? Pai querido, Pai celestial, no nome de Jesus, Senhor, desde já, Senhor, convidamos o Teu Espírito Santo a estar no nosso meio, abrindo a porta da palavra para o Teu servo, Senhor. E que todo embaraço, todo impedimento bata em retirada agora, no nome de Jesus, Pai amado. Abra, Senhor, os corações, Senhor, para receberem, Senhor, a Tua palavra. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É uma grande alegria estar aqui junto com os irmãos. Queria glorificar a Deus pela vida do nosso pastor aqui, Luciano Quadros, Josiel, que tem estendido o convite aqui conosco. A liderança da qual eu estou debaixo aqui, Daniel, que tem sido uma bênção, é um incansável na obra do Senhor. Alguém a quem nós devemos nos inspirar no trabalho. Também é o Tiago, o pastor Tiago, que está aqui conosco. Queria, já que está sendo transmitida ao vivo, queria mandar um abração especial para minha mãe, que eu sei que ela está lá online e está nos vendo aqui. Todo o pessoal do Rio Grande do Sul que está também ligado comigo lá, da minha igreja, eu mando um abraço para todos e que o Senhor vos abençoe. Também eu queria agradecer a alguém que nunca desistiu de mim, que é o meu primeiro líder de jovens, o Jorge Flores. E também ao pastor Rafael e ao pastor Fagner, que foram pessoas que me incentivaram, fizeram o que eu vou fazer aqui com vocês hoje, que é mostrar a palavra, expor as escrituras e dizer por onde devemos andar. Amém? Vamos meditar na boa palavra do Senhor no Salmo 119, a partir do verso 9. Aleluia. Palavra tremenda. Inspiração do céu. Aleluia. Glória a Deus. Quanto é o teu nome? Salmo 119, verso 9. Diz assim a minha Bíblia: de que maneira o jovem purificará o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração eu te busquei. Não me deixeis fugir os teus mandamentos. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Verso 16. Trarei
terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Josiel me passou aqui que está aberto a perguntas, isso? Quem quiser parar, levanta a mão. Se ficar alguma coisa, não devemos passar nada. Precisamos é aprender a boa e poderosa palavra do Senhor. Amém? O salmo a qual se refere aqui, nós vamos dar uma olhada, são 160 e tantos versículos, mas ele vai nos deixar uma palavra poderosa aqui, principalmente para nós, para cada um de nós, o que nós devemos seguir, e vai falar sobre purificação. A purificação na Bíblia vai nos remeter, se nós olharmos a purificação em Êxodo 30, verso 18 ao 21, vai falar sobre a pia de bronze. Era um dos utensílios do tabernáculo. O tabernáculo a qual Deus deu a planta, o projeto a Moisés, tinha vários utensílios, entre eles a pia de bronze. Nós podemos observar que havia o altar de incenso, o candelabro, a arca da aliança que seria posta logo depois, mas todos os utensílios eram de utilização do sacerdote, menos a pia de bronze. A pia de bronze é uma mistura de metais e ela vai remeter diretamente ao homem. Toda vez que nós olharmos o termo purificação na Bíblia, se nós olharmos no Sermão da Montanha, nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Purificação ali no grego vai dar uma ideia de separação de metais. É isto que o Senhor espera de nós em relação ao mundo. Aleluia. Nós já, para iniciar nessa introdução, você não está proibido de dar glória. O Senhor Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 15, verso 3, que nós já estamos limpos pela palavra que Ele nos tem dito. O que nos purifica é a palavra, o que nos purifica é a meditação na palavra do Senhor. O que nos purifica é nós meditarmos nessa lei dia e noite. E o Salmo 1 vai nos dizer que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui está um conselho muito poderoso para mim e para você, adolescente, jovem, aonde nós devemos buscar conselhos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas pede o seu conselho no seu líder, no seu pastor, em algum irmão mais experiente, alguém que já passou por alguma situação. Bem-aventurado, feliz é aquele, porque ele já tem experiência e sabe aonde te instruir. Pastor Adalberto Dutra sempre dizia que esperto é aquele que consegue sair de um problema, mas sábio é aquele que ouve um conselho e não entra nele. Nós devemos entender que nós devemos ser sábios. A palavra do Senhor nos direciona a isso. Nós devemos entender que nós precisamos da palavra do Senhor. Eu essa semana estava meditando sobre algumas coisas e vi e li a Bíblia e encontrei vários erros. E todos eles em mim, Josiel. Todos eles estavam em mim. Nós devemos entender que todos os erros que tem é em nós. Esse que deu essa boa palavra. Ele disse assim, como Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só tem um exemplo a ser seguido. É o Senhor Jesus, que andou puro, que andou santo e veio até nós. Mas para nós caminharmos aqui, eu queria que você se perguntasse o porquê purificar, o porquê santificar, o porquê se separar. E meditando acerca disso, o Senhor me falou algo, que esta é a vontade dele. Esta é a vontade do Senhor. E essa vontade ela vai operar de 3 maneiras na nossa vida. Nós podemos entender que esta é a vontade do Senhor, por quê? Porque todas as vezes que nós avançamos essa barreira, nós nos ferimos, nos machucamos, nos quebramos, perdemos algo que o Senhor deu de precioso e nós temos que voltar para Ele. A vontade do Senhor, ela vai operar de 3 maneiras. Eu queria aqui dar exemplo para quem está anotando. Provérbios capítulo 21 e 1 vai dizer que a vontade do Senhor, ela derrete o coração do rei. Há um poder para mudar aquela autoridade maior que é a monarquia, que é o reinado. Ninguém manda. Existe só um absoluto, que é Deus. Ele que opera, Ele que manda, Ele que faz. Através dessa vontade. Nós podemos ver que o termo grego aqui vai falar boulé.
O termo grego bulê é toda vez que é a vontade decretória do Senhor e essa não muda de jeito nenhum. Essa é a vontade do Senhor, que ela é absoluta. Quer você ore, quer você não ore, ela vai se cumprir. Exemplo, o arrebatamento da igreja. Ele disse que o Senhor Jesus Cristo viria e voltaria. E isso tem tempo e estação marcada. Ele disse assim, olhai para a figueira. Quando os seus ramos baterem palmas e quando florescer, sabei que está perto o verão. Então nós devemos entender que isso vai acontecer. Muitas coisas que estavam decretadas na palavra do Senhor. Gênesis 3:15 vai dizer que da semente da mulher viria um. E ele veio. Aleluias. E se cumpriu. Aleluias. E isso se cumpriu. O termo é bulê. Nós podemos ver que a vontade do Senhor também é prescritiva. Esta vontade prescritiva do grego vai dizer telema. É uma vontade que ele deixa escrito. Estamos falando sim das suas leis, dos seus decretos. Nós vamos falar também um pouquinho dos 613 decretos que ele vai deixar a Moisés. Não são apenas o decálogo eram 603 leis. Eu digo que sempre tem um não para cada dia e 248 sim. Algumas leis dizem assim, não faça isso, não mate, não adultere, não faça isso. E algumas coisas, faça isso, abençoe o seu irmão, seja bom, doe, faça a obra, seja caridoso. E essas leis se equilibravam nisso. O que o Senhor Jesus Cristo anulou, irmão Felipe? A lei cerimonial. Assim como o escritor aos Hebreus vai falar que de ano em ano, no capítulo 9, entravam todos os anos e o sacrifício não tinha poder de apagar pecados, mas de lembrar. E o Senhor Jesus Cristo vem e faz um sacrifício vivo e apaga os nossos pecados. E apaga o meu pecado, apaga o seu pecado. Do que mais nós devemos entender que nós estávamos na condição de pecadores. E o Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Tudo que nela há. O nosso Senhor é Deus do ouro e da prata. Mas Ele não usou ouro e nem prata para comprar a minha e a sua alma. Nem a deles, nem a sua. Mas foi o sangue precioso de Cristo. Aquilo que os homens não têm, aquilo que não está sob o domínio dos poderosos. Algo puro, algo imaculado, algo sem mancha. Foi isso que Ele usou para comprar a sua e a minha vida. Nós podemos entender que esta vontade é prescritiva e de que forma ela opera. Ele nos deixa e nós fizemos, aí começa a entrar algo que nós vamos chamar de livre-arbítrio. Nós podemos entender que Ele prescreve. Ele deixa escrito assim a seguinte frase, não matarás. E o homem mata. Aí está a desobediência. O Senhor disse assim, não matarás. E o homem mata. É da mesma forma que nós irmos no médico. Ele prescreve um remédio para nós e nós tomamos, se nós comprarmos. Ou compramos às vezes, tomamos 1 ou 2 e não acabamos. Da mesma forma é a vontade prescritiva do Senhor. Aquilo que Ele escreve, aquilo que Ele fala e aquilo que Ele nos ordena. Vamos olhar um pouquinho mais a fundo, Isaías capítulo 65 e verso 12. Acompanha lá comigo. Verso 12 diz assim, também vos destinarei a espada a todos que escurvareis a matança, porque chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que era mal perante mim e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Começaram a entender a vontade do Senhor? Quando nós fizemos aquilo que o Senhor não tem prazer. Quando o homem faz o mal, às vezes nós perguntamos alguma justificativa. Por que o mal acontece? Por que o Senhor permite? Porque a vontade prescritiva do Senhor não foi cumprida. Porque o Senhor falou e o homem não obedeceu. Quando falamos de livre-arbítrio, isso tem que ser na íntegra. Isso tem que estar disposto a nós. Mas eu queria dizer que se você quiser aproveitar o seu livre-arbítrio, ele é só com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando nós não estamos de acordo com a lei do Senhor, nós somos escravos do pecado. Então você quer aproveitar o seu livre-arbítrio. Se você quer fazer a sua vontade, fique junto do Senhor. E Ele vai deixar a sua vontade permissiva. A sua vontade permissiva é quando soberanamente Ele decide não
intervir. Seria mais ou menos dessa forma. Eu estou em jejum e oração, irmão Gesiel. E eu chego aqui no centro de Jundiaí, subo num prédio e pulo de lá. O que vai acontecer? Eu vou me quebrar. Mas e a vontade do Senhor? Se Ele quiser, Ele pode impedir. Mas existem leis naturais que acontecem. Existem coisas da lei da natureza que acontecem. E o Senhor, pela sua infinita soberania, decide não intervir. Decide não tocar. Decide não intervir. Aí algumas coisas nós começamos a entender. Algumas coisas que acontecem. Desastres sobrenaturais. Desastre em algumas escolas. Desastre em algumas coisas que acontecem. Nós podemos ver que essa é a vontade permissiva de Deus. Ela vai passar pelo natural. Vai passar por aquilo que pode acontecer. Se você desobedecer o seu pai e a sua mãe, a nossa Bíblia vai falar em Efésios capítulo 6 e verso 1, que algo pode acontecer com você. Você pode, a sua vida ser interrompida um pouquinho antes. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3, vai dizer que nós devemos ser obedientes aos nossos pais, para que nós venhamos prolongar os nossos dias sobre a terra. Os nossos dias são prolongados sobre a terra se nós honrarmos pai e mãe. E existe um homem na Bíblia que eu acho que ele era especialista, irmão José, de honrar pai e mãe. Porque ele viveu por muitos anos. Ele viveu 900 e tantos anos. Matusalém, creio que ele era especialista em honrar pai e mãe. Porque quando nós fizemos a vontade do Senhor, Ele vai dizer que os nossos dias se prolongam sobre a terra. E agora eu queria falar para você o desafio que nós temos. O desafio da minha geração, o desafio da sua geração e aquilo que nós devemos entender. E aqui eu conto um exemplo que eu vi um dia na igreja. Eu saí para pegar água, minha esposa tinha acabado de cantar. E quando eu chego no bebedouro da nossa igreja, que é fora, eu vi duas mocinhas desse tamanho. Elas devem ter entre 6 e 7 anos. E uma chorando. E eu perguntei, por que você está chorando? E ela disse assim, porque ela falou que não é da vontade de Deus eu ser amiga dela. Tamanha preocupação que elas tinham de cumprir a vontade do Senhor. Você tem se perguntado se os seus amigos, os que te rodeiam, são da vontade do Senhor? Você tem se perguntado isso? Aqueles que te rodeiam, aqueles que estão te influenciando. Eu queria dizer uma coisa para você, que se você não está influenciando, você está sendo influenciado. Se você não está trazendo a palavra do Senhor no meio onde você está inserido, você está sendo influenciado pela força do mundo. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 12 e verso 2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Nós não devemos nos conformar com esse mundo e este é o desafio a qual nós estamos postos nos dias de hoje. Nós estamos inseridos num mundo a qual nos puxa para baixo todos os dias. Ele tenta dizer que nós somos terrenos, mas é bem verdade que nós temos uma natureza terrena, mas a natureza espiritual está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo habita sobre a sua vida. O Espírito Santo foi dado sobre nós, o Espírito Santo foi soprado e ele nunca mais saiu daqui. Aleluias, nós estamos, assim como Paulo vai dizer aos Efésios, que o Espírito Santo é o selo, é o penhor, a garantia da vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós iremos com Ele. O Espírito Santo é o penhor. Penhor é quando você chega e dá algo em troca para você retirar algo. E o penhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre você, te capacitando, te instruindo e te levando aonde você precisa. Eu disse para os nossos adolescentes lá na outra semana que nós somos agentes missionários e queria que você meditasse agora sobre o nome da escola a qual você estuda. Você é o agente missionário lá. Paulo vai dizer no capítulo 3 de 2 Coríntios que nós somos a carta que o mundo lê. Nós devemos entender que o que eles estão encontrando de cada um de nós lá na escola, será que é um exemplo a ser seguido? Será que é um exemplo de Cristo lá onde nós estamos? Ou nós estamos nos conformando com este mundo? Ou nós estamos nos conformando com aquilo que o mundo nos oferece? Há muita coisa hoje em dia que está tentando transformar, mas nós temos os valores estabelecidos. Provérbios 22 e 28 vai dizer que nós não devemos remover os marcos antigos.
Eu não estou falando de usos e costumes, estou falando de doutrina bíblica, a palavra, a unção, aquilo que trouxe a oração, o jejum, aquilo que nos trouxe até aqui, aquilo que os nossos pais faziam, aquilo que o meu líder me instruía, aquilo que os meus pastores falavam. Ora, jejua, quer algo, busca em oração, quer ministério, busca em oração, quer pregar a palavra, busca em oração, o Senhor te revelará, o Senhor abrirá o seu entendimento, o Senhor revelará coisas que Ele não falou a ninguém. E às vezes, para ficar confortável, nós ficamos um pouquinho afastados. Mas se você renuncia o conforto e chega mais perto, você vê o que ninguém viu. Você consegue ver aquilo que ninguém experimentou. A Bíblia vai falar que o Senhor Jesus disse assim: obras maiores farão. Está disponível no mundo espiritual. E pode ser você. E pode ser você que está me ouvindo essa noite, que estará buscando em oração e o Senhor estará falando com você, estará revelando aquilo que Ele não revelou a ninguém. Estará te mostrando, estará iluminando um texto da Bíblia, uma palavra que ninguém viu. A palavra é pregada desde da era cristã e todas as vezes nós vemos mensagens novas. Palavras que o Senhor ilumina, estava sempre ali e o Senhor revelou a alguém, o Senhor mostrou a alguém. Revelação é como se tivesse um véu espesso aqui e vocês não vissem o pastor Daniel e Josiel aqui. E o Senhor Jesus Cristo vai lá e vai dizer assim: está o Josiel, está o pastor Luciano e está o Daniel aqui. Vai lá e conta ao mundo. Seria mais ou menos essa uma revelação. Mas seria algo tremendo, porque tudo que é da parte do Senhor nos impacta. Tudo que é da parte do Senhor alimenta. Essa palavra é tremenda. E nós não devemos nos conformar e tirar a palavra e nem remover os marcos antigos. Nós temos uma missão que é não nos moldar ao mundo. Que é não nos moldar a essa palavra, as coisas e ideologias de gênero, as ideologias que aí trazem. Nós devemos ficar firmados, nossos valores estão aqui. A nossa lei está aqui e nós meditamos nela de dia e de noite. Provérbios capítulo 4 vai falar que de todas as coisas devemos guardar ao nosso coração. E ele vai dizer, seguindo aqui o versículo do verso 12 e 2, capítulo 12, verso 2, ele vai dizer que nós devemos guardar o coração, a mente. Mas se nós olharmos o que Paulo vai falar no capítulo 4 de Provérbios, nós vamos entender que o que ele vai falar lá é a mente. O que ele vai falar lá no contexto é os pensamentos. É a sede das emoções e aquilo que nos domina. É aquilo que nos faz, às vezes, fazer o que nós não faríamos. A psicologia vai chamar isso de efeito manada, que quando nós estamos na escola, nós fizemos algo que nós não faríamos porque nós estamos junto com a turma. E a turma está fazendo e nós vamos no mesmo embalo. E eu queria dizer que o que você tem que fazer é aquilo que o seu pastor ensinou. É aquilo que a palavra que você leu, aquilo que a palavra te ensinou, é aquilo que você recebeu do Senhor. Porque quando nós temos uma experiência com o Senhor, não precisa mais ninguém dizer nada a nós. Quando nós recebemos uma palavra do Senhor, mesmo que seja um não, e for do Senhor, por mais difícil que seja, nós entendemos que não foi o pastor Luciano, que não foi o Josiel que me disse um não, mas que foi do Senhor. Quando nós recebemos um não, nós devemos entender que esse não foi do Senhor. E aqui abrindo um precedente ainda, voltando na vontade permissiva, quantas vezes este é um assunto mais polêmico entre os adolescentes e jovens. E aí ele chega e diz assim: eu estou fulano de tal, está gostando de uma menina, e chega no pastor Luciano Josiel e diz assim: a gente está pensando em namorar, e já estão namorando. Não oraram, não jejuaram, não buscaram, não falaram com o líder, não falaram com o pastor, não pediram a bênção dos pais. E aí o Senhor, pela sua vontade, permite o namoro. Permite aquilo que você quer, a vontade do seu coração. E Salomão vai falar algo muito tremendo no capítulo 2, que ele vai dizer assim: se quiser, faça a vontade do seu coração. Faça deliberadamente. Mas saiba que de todas essas coisas o Senhor requererá contas. Nós devemos entender que todas as vezes que nós fizemos a nossa vontade, nós podemos estar indo contra a vontade do Senhor. Mas se agora tranquilizando o seu coração, se você orou, jejuou, teve a bênção dos pais, o líder abençoou, vá em frente, que isto vai dar certo. Quando seu pai e a sua mãe abençoam, dão a bênção, e pode ficar tranquilo o seu coração. Mas espera mais um pouquinho, vocês estão um pouquinho novo demais aí. Estavam pensando em namorar já, né? Amém?
A vontade do Senhor deve se cumprir na nossa vida. E nós devemos entender que nós devemos transformar a nossa mente para que nós não venhamos ser transformados para o mundo. Influência é trazer a palavra sobre o mundo. Nós temos uma palavra tão poderosa que o escritor aos Hebreus vai dizer que essa palavra penetra a ponto de dividir juntas e medulas e a ponto de penetrar na alma e do espírito. Não há divisão entre alma e espírito, eles estão conectados. Mas a palavra do Senhor opera onde o psicólogo não opera, aonde o médico não opera, aonde o remédio não entra. E ele cura. E ele entende você. Quantas vezes nós chegamos em casa e dizemos assim, ninguém me entende. Mas eu queria dizer que se você dobrar o joelho e falar, o Espírito Santo falará com você. E ele irá te entender. E ele irá falar com você. E ele irá mostrar para você o que você necessita ver. E aquilo que ninguém te entende, eu afirmo categoricamente, ele te entende. A Bíblia vai dizer em Hebreus que o Espírito Santo semelhantemente nos assiste. E provação e tentação maior do que nós podemos sustentar ou suportar não virá sobre nós. Então, se está vindo algo sobre você, você precisa resistir. Precisa pedir orientação do Espírito Santo para falar com você e te mostrar o caminho a qual você deve seguir. O Senhor Jesus Cristo foi alguém que se submeteu inteiramente à vontade do Espírito Santo. Desde o início ele vai dizer assim, porque o Espírito me ungiu para fazer todas essas coisas. E todas as obras ele fazia pelo Espírito Santo. E aquilo que nós devemos fazer, cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso ministério, é através do Espírito Santo. Para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você já parou para pensar o que seria boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Essa vontade ela vai estar em toda a Bíblia. Nós podemos ver que bom foi Abraão sair da sua terra, obedeceu a Deus. Isso foi bom. Ele saiu da sua terra em direção à terra que o Senhor o mostraria. Mas lá pelo meio do caminho ele tinha feito parte do combinado com Deus. E aí no meio ele tem que deixar Ló. E aí ele cumpre a agradável. Agora o Senhor se agradou. Mas para se cumprir na perfeição, a promessa se cumpre sobre a vida dele. E chega Isaac. A promessa se cumpre de forma boa, agradável e perfeita na vida do patriarca Abraão. Nós vamos ver também que Isaac vai nos dar, ele é o mais equilibrado dos três patriarcas. Ele sai para procurar dentre o seu povo. E aqui eu queria dizer que é algo muito importante a nós observarmos o que Isaac faz. Isaac sai e procura uma esposa no meio do seu povo. Eu não entendi muito bem, irmão Felipe. Eu vou exemplificar para você. A Bíblia vai dizer que nós não devemos entrar em julgo desigual. A Bíblia vai dizer que nós não devemos nos fazer assim como eles vai dar o exemplo de um boi e um jumento por arar junto. Sabe por quê? Porque o boi é mais forte e o jugo seria como se fosse dois encaixes assim, que andam um ao lado do outro. Isso é jugo. E se nós colocarmos um boi e um jumento, o boi é muito mais forte e eles vão andar em círculos. E da forma que você for buscar um jugo desigual, você vai andar em círculo e a sua vida não vai andar para frente. Nós devemos buscar, agora exemplificando, buscar uma namorada, alguém para namorar, um namorado na casa do Senhor. Se não tiver na sua congregação, vai ter no seu campo. Se não tiver no seu campo, há muitas igrejas esperando. O Senhor prepara cada um para o outro. Há alguém esperando por você, não fique afoito, não entre em julgo desigual. Não entre na vida de alguém que não tem a mesma fé que a sua. Não entre em alguém que não tem os mesmos valores que o seu. Foi isso que Isaac nos passou. Essa era a boa vontade do Senhor. E ele foi para onde buscar? Ele foi buscar as características específicas de Rebeca. Ele foi procurar a vontade agradável. Ele fez o que era bom e foi procurar o que era agradável. E teve uma vida equilibrada. Nós não vemos nada de deslize ou de relato que Isaac fez algo
de muito mirabolante, porque ele teve uma vida linear, uma vida reta com Deus. Nós podemos também ver que Jacó, pode ser o mais humano dos patriarcas, aquele que se parece mais comigo e com você. Faz muitas coisas erradas. Ele recebeu a primogenitura de forma errônea, porque o Senhor, ele tinha as suas maneiras, mas ali entra a vontade decretiva do Senhor. E era para ser. A Bíblia vai dizer que no seu ventre eles lutavam um e o outro. Mas o Senhor disse assim que o maior serviria o menor. Então Esaú servia a Jacó. E assim foi, e Jacó serviu lentilhas e negociou. Como todo judeu, comprou barato, mas comprou e pagou. E recebeu a primogenitura. E algo aqui acontece, porque quando Lia dá a ideia para Rebeca, dá a ideia para Jacó servir o guisado para Esaú, ela morre e nunca mais vê Jacó. Ela morre 1 ano antes dele voltar. E nós vamos entender que ele foi para a casa do seu tio Labão e encontra sua esposa, a sua bênção material, agradável. E ele vai estender e vai chegar e vai lutar com Deus e vai ter a sua bênção. E o seu nome é mudado para Israel. Quando ele chega diante do Senhor, lá quando ele vai mostrar, ele vai levar a comida ao seu pai Isaac, ele chega e diz algo, ele fala assim, eu sou Esaú. Mas quando ele chega lá no final do Val de Jaboque, o Senhor vai fazer a mesma pergunta para ele. Ele vai dizer assim, como é seu nome? Ele não tem como mentir. A Bíblia vai dizer que o Senhor, todas as coisas estão nuas e cruas diante daquele a quem devemos prestar contas. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colhe. O Eclesiastes vai dizer que o Senhor trará juízo tudo que nós fizermos, quer seja bom, quer seja ruim. Daniel capítulo 2, versículo 22 vai dizer que o Senhor conhece o profundo das trevas, mas com ele habita a luz. Tudo está claro diante dele. Mas quando ele chega lá e o Senhor faz a pergunta, ele não tem como enganar, ele não tem como mentir, ele não tem como tentar negociar. Ele diz assim, eu sou Jacó. E Deus diz assim, como é que é o teu nome? Ele diz assim, eu sou Jacó. Mas quando ele reconhece e vê a sinceridade, ele diz assim, não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel, povo de Deus. Nós podemos ver a vida de Davi, também alguém que foi em altos e baixos, mas nós podemos ver as suas opiniões e os seus pecados, e o Senhor foi consertando. Ele casou com Mical, status financeiro, ela era filha do rei. Ele casou com Betseba, a qual era agradável para o seu coração. Mas a história vai nos contar que ele terminou o final da sua vida com Abisaia Sunamita, a qual cuidou dele na velhice. Aqui nós podemos ver mais um exemplo do que a agradável vontade do Senhor. Alguém que vai chegar até o final com você. A Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o início. Então, muito cuidado com quem você vai iniciar para você poder terminar. Nós podemos ver Salomão, quando ele está no auge da sua juventude, e ele escreve o livro de Cantares, e ele vai dizer como é bela a Meilenar. E isto era bom para ele. E na metade da sua vida, o que era agradável ao Senhor era ele deixar todo o livro de Provérbios para a posteridade, e muita sabedoria e muito entendimento para nós. E eu queria contar uma coisa para você, que Provérbios tem 31 capítulos, para nós lermos um por dia. E o mês que for menor, lê 2 no último dia do mês. Amém? O livro de Provérbios é o nosso livro para como nós devemos aprender a ser filhos. Ele vai citar pelo menos 22 vezes, filho meu. É Davi recebendo instrução de alguém, e ele vai, Salomão recebendo instrução e vai redigir. Ele está recebendo e está contando. Sim. Negra como carvão. Ele se apaixona por várias mulheres de outras etnias. Até alguns vão dizer que ele levanta altares para outros deuses no território de Israel.
E também ele vai concluir o final da sua vida. Alguns vão dizer e vão não atestar e não deixar bem claro sobre a sua salvação. Mas se nós atentarmos para o último livro que ele vai escrever, o livro de Eclesiastes, aquilo é alguém que chegou ao final da vida, olhou como que de uma janela e estava chegando o seu final. No fechar das cortinas, no apagar das luzes, ele vai nos dar um recado. Ele vai dizer que nós, jovens, se nós quisermos fazer o que nós quisermos, nós podemos fazer. Mas saber que tudo o Senhor nos pedirá contas. E no final, no capítulo 12, verso 14, ele vai dar algo importante para nós. Ele vai dizer assim, que assuma o mais importante é guardar os mandamentos do Senhor. Alguém que chega ao final da vida e dá este conselho, eu não acredito que ele não tenha se arrependido e tenha ido para com o Senhor. Nós podemos ver também Isaías dizendo, ai do povo. Isaías capítulo 1, ele começa profetizando do 1 a 5, ele começa profetizando, ai de ti, ai daquilo, ai dos sacerdotes. Mas quando ele entra no santuário do Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz assim, ai de mim. Esta era a agradável vontade do Senhor. Era bom Isaías profetizando, mas quando ele chega diante do Senhor, quando aquilo que impedia ele de chegar era o seu tio, no ano que morreu o rei Uzias, o seu tio, ele chega diante do Senhor e diz assim, os meus olhos viram o rei. E aí ele reconhece o seu pecado e ele diz assim, ai de mim. E agradável ao Senhor era ele dizer assim, que habito num povo de impuros lábios. Então um anjo desceu com uma tenaz e purificou a sua boca. Purificou as nossas palavras. Paulo vai falar aos Efésios no capítulo 5 que nenhuma palavra torpe não deve nem se nomear entre nós. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus que todas as palavras, quer sejam de efeito ou frívolas, que são palavras que nós soltamos aleatória, elas serão cobradas. Então nós devemos entender o vocabulário a qual nós estamos usando, o vocabulário a qual nós estamos nos dirigindo. As pessoas, eles estão nos vendo, eles estão nos copiando, eles estão buscando algo em nós e tentando ver aquilo que o mundo não pode receber, o Espírito Santo que você recebeu. Eles estão tentando buscar algo em você diferente. Eles estão querendo ver sobre a sua vida algo que não viram em ninguém. Somente dessa forma nós evangelizaríamos. Somente dessa forma nós conseguimos evangelizar os nossos parentes. A exposição das Escrituras é a mais ineficaz quanto se diz no âmbito família, mas sim o nosso comportamento. No momento que eles verem um comportamento diferente, uma atitude, algo que é inesperado e que o mundo assim está gritando que tudo hoje é normal, tudo diz respeito. Hoje parece que tudo que era errado ficou certo e o certo ficou errado. Mas o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Vocês têm que ter bem claro isso na sua mente. E eu queria dizer para vocês que bom foi o que Paulo disse em Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos, nascido de mulher, debaixo da lei, veio o nosso Senhor Jesus. Ele veio debaixo da lei para cumpri-la toda ela, para que ele pudesse saciar a vontade do Senhor. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 12 até o 14, que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Porque todas as vezes que nós pecamos e o Senhor moeu ele por causa de mim e por causa de você. Isaías 53:10 foi agradável o sacrifício ao Senhor. 53:10 vai dizer a minha e a sua Bíblia que agradou a Deus moê-lo, porque através dele muitos seriam salvos. O Senhor Jesus Cristo foi moído naquela cruz por cada um de nós. Nós devemos entender que a vontade do Senhor se cumpriu em Jesus. Filipenses 2, do capítulo 5 ao 11, vai dizer, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou a sua forma divina, aquilo que era de poder inalienável, indiscutível, intransferível. A Bíblia vai falar que ele abriu mão. O fenômeno grego ali é kenosis, abrir da sua vontade, do seu poder,
para se cumprir a vontade divina, para se cumprir aquilo que o Senhor tinha designado, para se cumprir o bulê, aquilo que o Senhor decretou, que ele viria, que ele morreria na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que foi-lhe dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, para que todo joelho se dobre aos pés do Senhor Jesus, para que todo joelho se dobre, para que todo se curve. Ninguém, autoridade, quer grande, quer pequeno, vão ter que se dobrar diante do Senhor no grande dia, vão ter que prestar contas das suas atitudes, das suas atividades, de tudo aquilo que era lícito e ilícito, vão ter que prestar contas diante do Senhor. Todo joelho se dobrará diante dele. Aleluias. E essa palavra que nós devemos entender, que ouviu a sua voz, nós devemos entender que a boa vontade para o Senhor é aquele que ouviu a sua voz, para que seja agradável. Permaneça, 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 permaneça. Hebreus 10:25 vai dizer que nós não devemos deixar de congregar como é costume de muitos. Nós devemos estar firmes na presença do Senhor para ser agradável a Ele. Nós devemos estar firmes na presença do Senhor para estar agradando ao Senhor, fazendo a sua vontade, fazendo aquilo que Ele espera de nós, nos purificarmos de todo mal. E eu queria dizer que vai ser perfeito quando nós chegarmos diante dEle. Quando nós chegarmos diante do Senhor e nós vermos aquilo que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e o que jamais desceu ao coração do homem. Eu fico pensando sobre muitas coisas dos céus, e há muita coisa boa nessa terra e muita coisa de crente para fazer aqui, já especificando. Como diz o pastor Silvio, é coisa de crente. Quando faz alguma coisa de comer boi, ele fala, isso aí é coisa de crente. É ou não é, Daniel? Faz uma feijoada lá, é coisa de crente. Faz um churrasco, é coisa de crente isso aí. Quando nós vamos nos divertir com os nossos amigos, e o momento que o Senhor mais quer estar presente conosco é quando nós estamos nos divertindo. Quando nós vamos lá na chácara, quando nós estamos lá naquele momento de descontração, é o momento que o Senhor Jesus Cristo mais quer estar conosco. Se alegrar é coisa de crente, se alegrar é coisa de salvo, e ter alegria na salvação do Senhor é o que Ele espera de nós. Nós devemos entender que quando nós chegarmos no grande dia, quando nós chegarmos nos céus, tudo o que nós renunciamos, eu queria dizer para você que tudo que você renuncia momentâneo agora tem um peso de glória eterna. Tudo aquilo que você renuncia hoje está sendo anotado em um livro. Apocalipse vai dizer que abriram-se os livros e outros livros, e ao qual o da vida no capítulo 17. Ali vai ter um julgamento somente de ímpios. Mas eu queria dizer que eu te espero muito antes para o arrebatamento da igreja, que você chega, e assim como o Senhor Jesus Cristo vai dizer no capítulo 22, o meu galardão está comigo, para dar a todos aqueles que foram salvos. Todos aqueles que perseveraram até o fim. Todos aqueles que fizeram a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós devemos entender que a perfeita vontade do Senhor, ela tem que se cumprir na nossa vida na íntegra. Mas você tem que ir passo a passo. Eu queria dizer que você não precisa ser um super crente, não precisa ser um apóstolo Paulo. Mas você tem que ir renunciando gradativamente todos os dias. Eu queria abrir uma palavra aqui com você no Evangelho, segundo vai nos relatar João. E eu queria deixar hoje duas certezas sobre a sua vida. Que a sua renúncia, a sua purificação, o que vai trazer sobre a sua vida. E eu queria que você saísse daqui hoje afirmando que você é salvo. Ou se você precisa consertar algo sobre a sua vida. Eu queria dizer que tem uma passagem que afirma quem é salvo. Quem não tem certeza da salvação, quem ainda está buscando a salvação, quem ainda está esperando ou está meio em dúvida, eu queria dizer que hoje você vai sair daqui sabendo que você é salvo ou sabendo que você vai precisar consertar algumas coisas para isso acender dentro de você. Evangelho segundo escreve João no capítulo 14, verso 21. 14, verso 21. Vai dizer assim:
Agora, isso aqui é uma afirmação de quem é cristão. Isso tem que estar bem latente, bem presente no seu viver, naquilo que você faz, naquilo que rege os seus valores. Eu queria dizer que, assim como esta vida aqui, quantos aqui participam do coral dos adolescentes? Levanta a mão. Quantos aqui participam do coral dos jovens? Levanta a mão. Quem não está participando pode procurar o regente. Semana que vem, próximo ensaio, está participando. Amém? Eu queria dizer que todas as vezes que for ensaiar, ensaia muitas vezes para louvar uma vez no culto. E eu queria dizer que você só vive uma vez para passar uma eternidade. E eu queria dizer que o inferno ele existe no final de uma vida sem Cristo. No final de uma vida dissoluta, de fazer tudo aquilo que é sua vontade. Tudo aquilo que vai contra aos valores do Senhor. E tudo aquilo que vai contra as suas leis e os seus mandamentos. Capítulo 14, verso 21, vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não adianta só ter uma Bíblia debaixo do braço, mas não guarda no coração. Não faz a vontade do Senhor. Não escondeu a palavra no seu coração. Aquele que tem os mandamentos e os guardas, este é o que me ama. O Senhor vai dizer que aquele que ama Ele, aquele que quer mostrar amor ao Senhor, é aquele que guarda a palavra do Senhor. É aquele que tem a palavra no seu coração. É aquele que tem a chama de todos os dias chegar e dizer assim: eu preciso ler um versículo bíblico. Eu li um pedaço de manhã e saí para o trabalho e fiquei meditando. E eu quero saber o que Paulo vai dizer no capítulo 5 da carta aos Efésios. Eu quero saber o que Paulo queria dizer. Vai ardendo o coração ou chega, como o meu trabalho é um pouquinho... Eu trabalho sozinho, então eu posso ter a minha Bíblia na minha mesa. Enquanto eu atendo um aqui na portaria, eu leio um versículo. Ou eu posso meditar, eu levo meu caderno, eu levo minha Bíblia e eu consigo estudar durante o trabalho sem ferir um e outro. Então eu fico 12 horas por dia meditando na palavra do Senhor. E esta palavra nos alimenta, essa palavra nos sustenta, essa palavra nos renova. Quando nós estamos tristes, parece que o Senhor vai lá e dá uma palavra de ânimo. Quando nós estamos buscando alguma coisa para falar para alguém, a palavra é sabedoria e ela vem e nos instrui. Quando é a Bíblia falando, não é a sua palavra, é a palavra do Senhor. É os mandamentos do Senhor. E se nós queremos mostrar amor ao Senhor, não adianta cantar Senhor, eu te amo aqui com a boca, mas lá fora com atitude nós dizermos que nós não amamos o Senhor. E lá fora com as nossas palavras nós dizermos que nós não amamos o Senhor. Mas se nós guardarmos os mandamentos, se nós agirmos de forma que a palavra nos instrui, Ele vai dizer assim: esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Quando você quer mostrar amor pelo seu pai, pela sua mãe, eu queria dizer que tem algo muito fácil de você fazer. Pai e mãe jamais vai te amar menos ou mais. Mas se você quer agradá-lo, obedeça. Faça aquilo que você combinou com eles. Faça aquilo que você disse assim: tá bom, pai, eu vou sair da escola e vou ir direto para casa. E não vou pegar a Rua 8 ali e dar uma volta para ver o que está acontecendo lá na frente da igreja durante o dia, que não tem culto, a igreja está fechada. Então, se você quer agradar o seu pai e a sua mãe, se você quer estar de bem com eles, obedeça-os. Se você quer mostrar o mesmo amor ao Senhor, obedeça os mandamentos. Guarde a sua palavra. E ele vai dizer: aquele que me ama será amado do meu Pai. Então, aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, será amado do Pai. E eu também os amarei. E aqui tem algo muito importante. Aqui tem algo que nós devemos entender e olhar, que nós não devemos buscar sinais e milagres. Alguns vão dizer assim: está acontecendo um sinal lá, está acontecendo cura, isso e aquilo. Mas nós devemos ficar atentos, porque aqueles que estão debaixo da palavra do Senhor, de obediência, Ele vai dizer assim: eu me manifestarei a Ele. E toda vez que o Senhor se manifesta, nós sabemos como é. Quando o Senhor se manifesta, algo sobrenatural acontece. O mundo natural dá espaço ao sobrenatural e nós não sabemos mais o que vai acontecer. Se você der lugar na sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você se tornará uma bomba nas mãos dele. Você pode se tornar o maior evangelista, você pode se tornar o maior missionário, você pode se tornar o maior ganhador de almas do seu bairro, da sua escola, da sua rua.
mas você pode fazer algo para o Senhor quando Ele se manifestar sobre você. A confirmação da pregação é a manifestação do Senhor. A confirmação da palavra que nós temos dentro de nós, Ele vai dizer assim: aquele que guarda, aquele que me ama, será amado do meu Pai, e nós se manifestaremos nele. Nós se manifestaremos a Ele. Ele vai se manifestar a você. Se você está buscando uma experiência com o Senhor, observe o que está escrito aqui e busque uma experiência, porque Ele vai se manifestar, Ele vai se revelar a você, Ele vai te mostrar algo que ninguém viu, Ele vai falar para você algo que Ele não falou para ninguém. Quantos querem isso da parte do Senhor? Quantos estão esperando? Quantos querem isso do Senhor? Comece a receber aí revelação do Senhor nas madrugadas, quando Ele te acordar, começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a buscá-lo, quando Ele te chamar, quando Ele te despertar, vai até Ele, vai até os pés dEle. Assim como o escritor aos Hebreus vai dizer, há um trono da graça que nós podemos chegar com toda a ousadia. Nós podemos chegar ao Senhor Deus, através do sangue de Cristo, nós podemos nos chegar e pedir: Senhor, revela algo que o Senhor não revelou para ninguém a mim. Senhor, coloca uma palavra em mim para mim impactar a minha escola, para mim impactar o meu bairro, para mim impactar o estado de São Paulo, para mim impactar este mundo, para mim tirar toda essa podreira que há na nação, a nação mais corrupta da história é o Brasil, e hoje em dia os dados de cristão é o maior dados de cristão de todos os tempos, que é na nação brasileira. A nação mais cristã do mundo, 90% se diz cristão. Mas quantos estão contidos neste versículo aqui? Quantos estão contidos nesta palavra aqui? Homens estão buscando somente a glória para eles mesmos, fazendo a vontade deles mesmos. E eu queria dizer que aqui, e você vai entender aonde vai se cumprir a palavra que diz assim: em verdade vos digo que nunca vos conheci. Que ele diz assim: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei em línguas. E ele vai dizer assim: em verdade vos digo que eu nunca vos conheci. Porque não buscavam a glória do Senhor, não tinham a sua palavra, não tinham os seus mandamentos e não guardavam a lei do Senhor. Não guardavam a sua vontade, não guardavam aquilo que o Senhor ordenou para nós fazermos. Ele vai dizer que a lei e os profetas se resumem no maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. João 3,35 vai dizer que saberão que nós seríamos discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Uns aos outros. Que história é essa de nós dizermos que nós amamos o Senhor Deus se nós não amamos o irmão que está do nosso lado? Nós precisamos saber que do nosso lado tem um ser humano que falha, que erra, que é de barro, que é de uma matéria corruptível como a sua. Que ele é falho e que precisa do amor e que precisa da misericórdia do Senhor. Que precisa daquilo que Jeremias vai falar em Lamentações, as misericórdias do Senhor, capítulo 3, verso 23, são motivo de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada dia. Eu quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O que pode nos dar esperança é a palavra do Senhor. O que pode nos dar um rumo diferente é a palavra do Senhor. Então, aqui está contido o que é ser um crente purificado, salvo. O que é ser um crente que vai morar no céu, está de forma boa e agradável, andando no caminho do Senhor. E eu queria agora pedir para vocês se vocês têm certeza que são salvos. Quantos podem afirmar que são salvos? Pode levantar a mão aí. Quantos não têm certeza? Ninguém? Amém, glória a Deus. Pelo menos está indeciso. E hoje eu queria que você saísse daqui convicto que você é um salvo, que você é alguém que recebeu o Espírito Santo. O penhor do Senhor que está em você, o Espírito Santo, o selo, que você tem um endereço sim terreno, mas um endereço espiritual. Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer assim: aos fiéis que estão em Éfeso, aos que estão em Jundiaí, no Residencial 1, ele vai dizer assim, que o nosso endereço físico é esse, o endereço de vocês é esse, o meu endereço é Vinhedo, mas tem um endereço espiritual: fiéis em Jesus Cristo. Fiéis em Jesus Cristo.
Esse é o nosso endereço espiritual. Jeremias capítulo 32 e verso... Calma aí. Eu queria, antes de falar o versículo aqui para você, porque o que te motiva a estar aqui? E o que te guarda daquilo que você rejeitou? Quantos são de berço cristão aqui nasceram cristãos? Amém. Quantos vieram depois, foram alcançados pelo Senhor? Amém. O que faz você não estar desperto pelo mundo? O que faz você permanecer aqui? O que te faz não querer experimentar o que está lá fora? E para quem nunca foi lá fora, eu queria dizer que não tem nada de bom lá. Absolutamente nada. Tudo que tem lá é perdição. Leva para um elevador sem medida e que só desce. Eu queria dizer para você que o que você não te faz, não te motiva. O que não te deixa ir é o que eu vou contar para você agora. Quando você está fazendo a vontade do Senhor, quando você se purificou como a pia de bronze, quando você experimentou a boa e agradável vontade do Senhor e está chegando perto da perfeita, eu creio que ninguém quer morrer hoje, mas todos estão esperando o soar da última trombeta. O soar da trombeta que vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que seremos vivos, assim como Paulo vai falar aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, a partir do verso 15, ele vai dizer assim, que ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Quantos ainda creem nisso? Até final dos anos 90% das denominações cristãs criam no arrebatamento antes da tribulação. Hoje em dia é quase 50%, mas eu queria dizer que as Assembleias de Deus ainda creem que o Senhor Jesus Cristo vem antes da tribulação. Jeremias, capítulo 32 e verso 40. Vai dizer algo muito importante que você precisa saber. Você que está anotando aí, grifa na sua Bíblia. Aqui vai deixar a afirmação de que você é salvo. Aqui vai deixar a afirmação daquilo que você precisa buscar ainda. Aqui vai deixar você tranquilo para trabalhar para o Senhor, para fazer a sua obra. Irmão, eu sou muito novo ainda, mas eu queria dizer que os maiores influenciadores tinham a idade de vocês. Vocês acham por quê que o governo vai nas escolas e toma vocês ainda na formação? Porque eles sabem o poder que está em vocês, a forma de moldar, a forma de levar e a convicção que vai ficar nas suas mentes. E é sobre essa convicção que eu queria falar com você. Você precisa estar convicto da palavra. Você precisa estar convicto daquilo que o Senhor falou para você e nunca mais tem revogação. Ele não falou mais nada. Assim como ele disse para Noé, para construir uma arca. E ele disse assim, construa uma arca. 120 anos depois, Noé está dentro da arca com a sua família. E quando eles perguntam assim, quando o Senhor me falou? Há 120 anos atrás. Quantas vezes? Uma vez. O Senhor não precisa ficar falando com você, não procure profetas, o profeta vai vir até você se o Senhor tiver que falar algo a você. Quando o Senhor Deus falou a Noé, ele falou uma vez, há 120 anos atrás, e se cumpriu. Se o Senhor direcionou algo para a sua vida, vai se cumprir. Vai se cumprir. Na íntegra, da forma que ele falou, ao seu tempo. Às vezes o nosso tempo não é o tempo do Senhor, às vezes nós pensamos assim, o Senhor está demorando, será que não vai chegar a promessa que falou? O irmão profetizou no culto passado, será que não... Ele já chega aqui, pastor, estou pronto aí, o Senhor profetizou que eu ia pregar. Enquanto eu vim aqui, eu lembrei de uma profecia que eu recebi antes de me batizar. O irmão disse assim, ele chegou e tomou meu braço, o irmão tinha um português um pouco dificultoso, ele dizia assim, irmão, eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas o Senhor, o irmão era desse tamanho e eu desse tamanho assim. Ele disse assim, o Senhor está me dizendo que Ele vai te chamar para pegar a sua palavra. Eu não tinha nunca nem lido um versículo inteiro, um capítulo inteiro. Ele falou assim, e me desceu um temor sobre mim.
E eu comecei a tremer e fui para casa correndo. Eu morava a 3 quadras da igreja, fui correndo. Cheguei em casa, o coração a mil, um pouco pela corrida, um pouco pelo que o Senhor tinha falado comigo. Algum tempo depois, se cumpriu. E o Senhor começou a colocar um desejo sobre a minha vida, para estudar a sua palavra, para buscá-la em oração. E através do Espírito Santo, Ele faz a obra em nós. E quando nós nos deixamos Ele agir sobre nós, que nós não venhamos resistir à vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E quando você receber algo de alguém, algum homem de Deus, creia que vai se cumprir. Não fique por aí pensando que a palavra do Senhor, às vezes o Senhor erra. Eu acho que era para o irmão do lado ali, acho que o varão olhou e não era bem para mim. Era para você. Quando o Senhor fala, Ele não é. Vai dizer assim: farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhe fazer o bem. O Senhor faz o bem para todos nós. Ele cuida de nós. Nós estamos debaixo, o crente pode passar dificuldade, mas não deixa o abandonado. O Senhor está conosco. Ele diz assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus Cristo afirmou que Ele estaria conosco. E quando Ele fosse, o Espírito Santo desceria. Quando Ele vai falar ali, o termo grego é paracletos, que vai dizer que é um outro da mesma essência, do mesmo poder, da mesma magnitude, que faria algo sobre nós e faria nos lembrar de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E porei neles um temor no coração. Eu queria que você grifasse isso para nunca mais esquecer. O temor é o que nos faz ter certeza que nós somos salvos. O temor do Senhor é a certeza que nós somos salvos. E o temor do Senhor também vai dizer que é o princípio da sabedoria. E ele se equilibra. Sábio é aquele que é salvo. O temor do Senhor é aquele que não vai embora da sua palavra. O temor do Senhor é aquele que é sábio. Então nós estamos nesse equilíbrio do Senhor Jesus Cristo, que nós somos salvos e o temor dele ascende sobre nós. O temor do Senhor é aquilo que faz nós meditarmos sobre alguma coisa do mundo e dizer: como que eu vou chegar lá, em determinado lugar, com a palavra que eu recebi, com as experiências que eu tive com o Senhor, com aquilo que eu ouvi o pastor Luciano Quadros pregando, com a palavra que o irmão Josiel leu, com o conselho que o Daniel me deu, com a palavra que ela lá me deu. Como que eu vou fazer isso? Com a palavra que a minha líder me deu, com a palavra que a regente me falou, como que eu vou chegar lá? E a palavra do Senhor queimando dentro de mim, eu vou conseguir fazer algo de errado para com o Senhor. Como que nós vamos conseguir? Acenderá um temor dentro de você. E se você ainda não tem esse temor, que o Senhor acenda nesta noite sobre a sua vida. Que o Senhor coloque nesta noite esse temor para você não sair da sua presença. E Ele vai dizer assim: para que nunca se apartem de mim. O Senhor acende um temor dentro de nós para não nos apartarmos dele, para não nos misturarmos com outras coisas. O termo purificação quer dizer separação de metais. E nós fomos separados do mundo, por isso o termo eclésia vai dizer tirados para fora de um mundo pecaminoso, de um mundo sujo, de um mundo a qual quer viver as suas vontades. Mas nós estamos renunciando às nossas vontades, porque nós fomos acesos um temor do Senhor. Que nós venhamos ser purificados todos os dias. Que nós venhamos entender e guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Que nós venhamos entender aqui que essa palavra é para nós. De que fará o jovem? É uma pergunta. E às vezes nós nos fizemos de desentendidos. Assim como alguns vão falar, o jovem rico vai dizer assim: que farei eu para dar a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: vai e vende tudo que tu tens e me siga. O amor dele não estava no Senhor e sim nas riquezas. Assim como aquele homem no capítulo 10 e 25 de Lucas, ele vai dizer assim: que farei eu para dar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus Cristo vai explicar quem era o próximo dele. Vai explicar quem era o seu próximo. E nós devemos entender que para manter o seu caminho puro, que nós venhamos ir num caminho de linha reta para a salvação, ao prêmio da soberana vocação ao qual Paulo vai falar. Que nós devemos buscar ele de todo o coração e não fugir dos seus mandamentos. E devemos guardar a sua palavra. O que Adão fez quando ele pecou foi botar tudo isso aqui para fora.
E todos os dias nós temos que tomar um pouquinho. Todos os dias nós devemos beber um pouquinho. Todos os dias nós devemos buscar essa palavra. Todos os dias nós devemos nos purificar e nos comparar a ela. Nós devemos nos enquadrar a ela todos os dias e não tentar enquadrar a Bíblia a nós. Devemos todos os dias buscar ela na íntegra, para que nós venhamos ter prazer nos seus decretos. Salmo 119, verso 105 vai dizer que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra. Existe uma lâmpada acesa sobre o seu caminho e essa lâmpada está aqui, até que você encontre a luz, a qual é Cristo. Com a permissão do pastor, posso fazer uma oração? Se coloca de pé. Ficou alguma dúvida? Eu queria parabenizar o Josiel, pastor Luciano, pela iniciativa de criar esse evento de estudo, criar o desejo no coração de vocês. Eu creio que no ano que vem, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui de novo. Vocês vão estar aqui. Eu venho nem que seja para ouvir o pregador, mas eu queria dizer que e profetizar desde agora, não vai ter lugar aqui. Os jovens vão ser despertados pela palavra do Senhor. Os jovens vão querer vir se abastecer e buscar do Senhor. Vão vir querer ver que luz é essa que vocês têm. Vão ver que luz é essa que vocês estão andando. Vão ver que lâmpada é essa que está sobre o caminho de vocês, porque vocês não pisam com o pé em pedra. Vocês não fazem aquilo que eles fazem. E que vocês estão caminhando adiante, em busca da luz, a qual é Cristo. O Senhor Jesus Cristo habitou sobre os homens e Ele era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas, mas nós estamos amando mais a luz. Queria parabenizar a todos vocês que estão aqui, dedicando o seu tempo, buscando um pouquinho mais do Senhor. E queria dizer que Paulo vai falar aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, graças damos, Senhor. Uma vez mais, ó Deus, pelo Senhor ter falado da sua palavra, ó Deus, e ter aquecido os nossos corações, ó Deus, através dos teus ensinamentos, ó Deus, que são puros, que são retos, que são certos, ó Pai, que nos instruem. Glorificamos o teu nome, ó Deus, por cada jovem, por cada adolescente que aqui está, Senhor. Que o Senhor venha sobre eles, ó Pai, trazendo poder, autoridade, e que eles venham despertar o dom que há em cada um deles, Senhor, que foi imposto sobre as mãos dos presbíteros, que eles venham entender que são dons para fazer a tua obra, que o Senhor os capacita, que eles não são inúteis na tua obra, mas que são muito úteis na mão do Senhor. E queria pedir, Senhor, a tua bênção e o teu revestimento espiritual sobre toda a liderança, que o Senhor venha guardar e iluminar as suas vidas, Senhor, e direcionar através da tua palavra, do teu Espírito Santo, e que possa, ó Deus, cada dia mais fazer para ti, ó Deus, que o Senhor venha dar força, ó Deus, nas tristezas, nas angústias, ó Pai, e ser com Ele em todos os momentos. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço por tudo, ó Pai, e pela palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que venha fazer efeito na vida desses jovens, ó Pai, que eles possam pôr em prática, ó Deus, a tua palavra, escondê-la no coração e fazer a tua vontade, Senhor, porque esse será o que te ama, e que eles venham ter o temor e a alegria da tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Quero só mais uma vez agradecer e dizer que boa e rica foi essa palavra. Nós temos a oportunidade, quem anotou os pontos chaves, está aí a resposta para da interrogação, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Amanhã estará conosco o evangelista Leandro Malvese, né? Amanhã às 7h30 em ponto estaremos iniciando, queridos. Deus abençoe a cada um. Guarde essa folhinha que você recebeu, né? São 10 folhas, dá para você usar a semana inteira. Pastor Edmilson. Glórias a Deus. Como eu disse no início, boa foi essa escolha, vocês ter vindo para a escola bíblica de férias, né? De jovens, jovens e adolescentes. Eu não vou me arriscar, não. EBJA, amém? O ano que vem eu estou aqui já decorado
na EBJA. É benção, irmãos, é benção. Eu gosto de jovem. Eu gosto de jovem e gosto de criança na igreja. O pastor é meio diferenciado, irmãos, eu gosto. E quando eu falo de criança, eu falo de todas as classes. Eu acho que a igreja ela tem que ter 90% e tem que ter 10% de criança. Seja ela de qualquer maneira e de qualquer modo. Porque a igreja que não tem criança é a igreja velha. É uma igreja que você não vê crescimento. A igreja que tem criança é uma igreja que você vê crescimento. Uma igreja que tem jovem é uma igreja que você vai ver que é uma igreja que tem força. É uma igreja que vai conquistar. Porque o jovem, irmãos, hoje ele está cansado, ele pode sair daqui com sono, cansado. Daqui a 10 minutos ele já está revigorado de novamente e está batalhando de novo. Semana que vem ele está em outro trabalho e a obra do Senhor não para. Mas eu convido você a se colocar de pé e orar comigo, somente para despedir, porque o nosso amado já orou, já está aqui alimentado. Amém? Boa foi essa palavra, que Deus continue te usando poderosamente. Irmãos, coisa do céu aqui, viu? Não é profecia não, irmãos, é coisa do céu mesmo. Nosso irmão Josiel, líder aqui do setor 1, ele está com uns bombons, irmãos, e R$1. Eu vi que não recolheu oferta, irmão, né? Amanhã recolhe. Então se aproveita hoje. R$1, irmão, um bombonzinho. Ajuda a obra do Senhor. Amém? Ajuda esses jovens corajosos, valentes, a trabalhar na obra do Senhor. Ajuda aí, tira aí esse R$1. Não tem mais nem moeda de R$1 no mercado, irmão. Está tão sumido, então leva 2 bombons, que a notinha de R$2. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te pedimos aqui, Senhor, a tua unção, a tua graça, Senhor, sobre os teus jovens, Senhor, que ouviu esta palestra, que ouviu, Senhor, esta mensagem, Senhor, que veio diretamente do céu. Senhor, nos fortifica, nos fortalece, Senhor, na tua presença, Senhor. Nos guarda, Senhor, meu Deus e meu Pai. Traga-nos, Senhor, novamente amanhã. Ouvir a tua palavra, para aprender, Senhor, do teu caminho, Senhor. Senhor, para nos prender, a nos purificar, Senhor, nos santificar a cada dia na tua presença, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do nosso pastor Claudeci, que se encontra, Senhor, do teu lar, ó Pai amado, Pai querido, ao ministério, Senhor, desta igreja, o ministério, Senhor, Bragantina. Nós te louvamos pela vida do pastor Joás. Toma, Senhor, meu Deus e meu Pai, nas tuas mãos, a cada irmão, a cada líder desta igreja, manifestando, Senhor, o teu poder e a tua graça. Mas, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, Senhor, guarda-nos, Senhor, da mão, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida, dos acidentes, Senhor, meu Deus e meu Pai, dos enganadores, Senhor, que vêm nos afligir, Senhor, das más conversações, das falsas amizades, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder e a tua glória no nome santo do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos comigo. Faz conchinha. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Em uma única voz dizemos amém. Vamos dar o brado?